Hoje a gente vai mergulhar na filosofia moral de uma aprendiz maçom, especificamente no rito escocês. O interessante é que essa jornada não começa com teorias complicadas ou grandes discursos, não. Ela começa com um trabalho muito pessoal, muito simbólico, focado na própria essência de quem somos. Vamos entender juntos como isso funciona. Olha só, tudo começa com essa frase aqui. Ela é basicamente o coração de tudo, a declaração de missão que vai definir todo o percurso. E não é só um lema bonito, não. É uma instrução bem direta, com duas partes: a necessidade de ter um controle interno e, ao mesmo tempo, de fazer um trabalho externo, em si mesmo. Essa filosofia toda é construída em cima de uma única, mas poderosíssima alegoria de transformação pessoal. Uma metáfora que vai guiar cada passo do aprendiz nesse caminho. O que chama atenção logo de cara é a honestidade desse ponto de partida. A jornada maçônica começa com um reconhecimento. O reconhecimento do nosso próprio eu imperfeito, que é simbolizado por essa tal de pedra bruta. É aceitar que estamos num estado natural, muitas vezes governados por instintos, por preconceitos, e que, bom, há muito trabalho a ser feito. E como é que se trabalha essa pedra, então? Com ferramentas, claro, mas ferramentas simbólicas. De um lado temos o maço. Ele representa a força de vontade, sabe? Aquela energia bruta que a gente precisa para qualquer mudança. Mas só força não adianta, né? Ela precisa ser guiada pelo cinzel. O cinzel é a inteligência, o discernimento. É ele que diz exatamente onde e como aplicar essa força para tirar as imperfeições do caráter sem destruir o que há de bom. E essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás desse trabalho. A virtude não é algo com que se nasce, é algo que se constrói. Ela é vista como uma tarefa que exige esforço, uma tarefa prática, quase artesanal. É um trabalho contínuo e, sim, exaustivo. Agora vamos ver como esse trabalho se expande, porque depois de começar a moldar essa pedra interior, o foco se volta para outras ferramentas. Ferramentas que guiam as nossas ações no dia a dia, no mundo lá fora. E a primeira dessas ferramentas, curiosamente, não é para moldar a pedra, mas sim para organizar a vida. A régua de 24 polegadas. Ela simboliza a disciplina e, principalmente, o equilíbrio no uso do nosso tempo. A ideia da régua é dividir o dia em 3 partes iguais, ensinando que uma vida moral é, antes de tudo, uma vida organizada e equilibrada. Uma parte do tempo é para o serviço espiritual e a comunidade. Outra parte para as responsabilidades, como o trabalho e a família. E a terceira para o descanso e o autoaperfeiçoamento, para o estudo. A lição aqui é bem clara. O desequilíbrio é muitas vezes o berço dos vícios. Em seguida vem o esquadro. O simbolismo aqui é muito forte. Ele ensina que as nossas palavras e as nossas ações precisam estar perfeitamente alinhadas com a verdade, formando um ângulo reto perfeito. Estar no esquadro é exatamente isso: agir com honestidade absoluta, sem desvios, sem jeitinhos para o interesse próprio. Já o nível? O nível é uma poderosa ferramenta para ensinar humildade. Ele serve como um lembrete constante de que não importa a riqueza ou o status que alguém tenha no mundo profano, dentro da loja maçônica todos estão no mesmo patamar, são iguais. É um combate direto ao orgulho, um chamado para reconhecer a dignidade em todas as pessoas. Muito bem. Agora, a nossa análise muda um pouco o foco. A gente sai das ações externas e mergulha nas disciplinas internas que são exigidas do aprendiz. Essa é talvez a parte mais introspectiva de toda a jornada. Uma das regras que mais marcam quem está começando é, sem dúvida, a do silêncio. À primeira vista, pode até parecer só uma regra de etiqueta, de bom comportamento, mas o propósito real é muito, mas muito mais profundo. Aqui a gente vê o duplo significado. Por fora, sim, é sobre conduta, mas por dentro, o silêncio se torna uma ferramenta moral para dominar o ego. Pensa só, ao ser impedido de falar, o que resta ao aprendiz? Ele é forçado a ouvir, a observar, a refletir. Aprender a controlar a língua é o primeiro passo para aprender a controlar os próprios pensamentos. Mas veja bem, o trabalho não termina no silêncio e na reflexão. Todo esse aprimoramento interno precisa, de alguma forma, se manifestar do lado de fora. Porque, como diz o princípio, a moral que fica só na cabeça, sem ação, é uma moral morta. E isso nos leva direto para a lição final do aprendiz.
A moralidade se torna real, se torna viva através da caridade. O ensinamento aqui é profundo. A riqueza, o que se tem, só encontra seu verdadeiro valor quando é usada para aliviar o sofrimento de outras pessoas. É o momento em que a virtude interna, aquela que foi trabalhada com o maço e o cinzel, se transforma em um bem externo, em ação concreta no mundo. E tudo isso, todas essas ferramentas, todos esses símbolos e lições nos levam à grande conclusão, ao propósito que amarra tudo isso junto. Se fosse preciso resumir todo o trabalho moral do aprendiz em apenas 2 palavras, seriam estas: vencer a si mesmo. Essa é a síntese de toda a jornada. É uma batalha interna, constante, pela maestria sobre as próprias paixões, sobre os próprios impulsos. A grande lição, no fim das contas, é esta. Antes de querer construir qualquer coisa para a humanidade, é preciso provar que se consegue governar a si mesmo. O autodomínio é a fundação. É a base sobre a qual todo o resto, se um dia for construído, vai se apoiar. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. As alegorias maçônicas sobre pedras e ferramentas são, sem dúvida, muito poderosas, mas elas apontam por uma verdade universal. A questão que fica no ar é: como cada um de nós, na correria do dia a dia, aplica a própria força de vontade e o próprio discernimento para construir uma versão melhor de si mesmo,